Olá, todo mundo, como vai? Oi, oi. Facebook ativo, tudo certo? Instagram, acredito que também está certo. Não tenho certeza no Instagram, que ele ficou escuro. Eu sou Mércia Ribeiro, estou falando para o canal do YouTube Kombuchazeira Ensina, estou falando também com a página Kombuchá no Facebook e no meu Instagram Kombuchazeira Mércia. E qual o objetivo de estarmos aqui numa terça-feira de um carnaval, que foi carnaval, que não era carnaval? Oi Lenise, tudo bem? Com certeza, se você está logado em um desses 3 canais, você também é um apaixonado por esse universo da fermentação, por esse mundo da kombucha. E esse é o objetivo, nós trocarmos informação, tornarmos o alimento um remédio e não precisarmos chegar ao ponto de utilizar remédios. E hoje, ninguém está aqui para pregar nada e nem dizer que isso é certo ou errado. É apenas uma discussão. Todo tipo de alimento que a gente consome, é lógico que a gente deve sempre conversar com um nutricionista de confiança, com um médico de confiança. E aqui, principalmente nesses espaços e nesse canal, é para nós falarmos da kombucha caseira, única e exclusivamente as técnicas e a possibilidade de nós produzirmos a nossa kombucha na nossa casa. Se for uma kombucha comercial, aí eu deixo para Dani Lopes, deixo também para o queridinho Lucas Montanari, e eles sim trabalham e têm condições de falar sobre a kombucha comercial. Nós vamos falar única e exclusivamente da kombucha caseira. Oi Luci, tudo bem? Vocês puderem ir escrevendo de onde vocês são, de onde estão falando. Eu me preparei assim com uma arara, tirei as minhas araras com muito respeito, ao não desfrutar desse feriado, que nunca foi um feriado e a gente sempre gostou de comemorar, mas para tornar um pouquinho mais a vida alegre. Por isso que eu hoje vim com esse espírito carnavalesco. E por que utilizar a internet e esses meios para nós falarmos? Porque há mais de um ano nós estamos vivendo uma restrição, principalmente numa interação física com as pessoas. Nossa, tudo bem? Nossa Senhora de Socorro, Sergipe, que legal! Pertinho de Aracaju. Já passei por Aracaju, uma grande saudação, pessoal de Aracaju, que legal. De Sergipe, todo o estado de Sergipe. Esse Brasil é muito lindo. E me faz lembrar de que cada região vai ter uma kombucha diferente. Cada lugar vai ter uma água diferente, vai ter um chá diferente e principalmente um clima diferente. Nós aqui no sul, eu estou falando do Paraná, uma cidade que chama Francisco Beltrão, interior do Paraná, na região sudoeste. E aqui nós oscilamos a temperatura desde menos, às vezes, abaixo de 0, dependendo do frio, até temperaturas de quase 40 graus. Agora mesmo, há poucos dias, nós tínhamos as manhãs com 12 graus. Ai, me desculpe que eu vou fechar meu WhatsApp, que eu tinha esquecido. Então, nós tivemos manhãs com 12 graus e durante o dia 40 graus. Essa questão da temperatura oscila bastante. E para iniciar, eu preparei aqui uma taça. Quem estava acompanhando os stories e viram que eu já estava ali, eu cortei um limão, coloquei um anis estrelado e
abri uma kombucha de uva, essa uva é de suco de uva daqui da região, e coloquei um pouquinho de hibisco para dar uma cor. Então, claro que estou bebendo uma aguinha também, mas a kombucha sempre nos acompanhando. Se você estiver em casa e tiver uma kombucha, também pode abrir e comentar. Pessoal do Facebook, eu não consigo ver os comentários, então depois eu vou respondendo um a um. Qual é hoje o tema da nossa live? Nós vamos falar dos utensílios necessários para nós produzirmos a nossa kombucha caseira. Então, que tipo de utensílio nós vamos utilizar lá na nossa casa para fazer a kombucha? Então, a primeira dica normalmente nós vamos utilizar, acredito que o pessoal do Instagram está vendo e no Face também, um vidro, e eu tarei ele com água. Por quê? Para vocês verem que esse vidro, que é geralmente o padrão que a gente usa, ele fica 3 litros exatamente aqui, tá? Então, mas por que nós não podemos usar todo o líquido do chá até nessa medida aqui que eu coloquei? Dá pra ver? Porque o nosso Scooby, ele precisa de um espaço para ele, vamos ver se dá pra ver aqui. Ele precisa de um espaço para que ele possa se reproduzir e respirar, tá? Então, esse intervalo desse gargalo aqui é necessário, inclusive, para que ele não seque. Se eu deixar esse líquido até aqui em cima, o que vai acontecer? O meu Scooby vai ressecar e não vai conseguir se reproduzir, tá? Então, essa é a primeira dica para quem gosta de usar esse tipo de vidro. Que é aquele de palmito que a gente compra, às vezes até de descarte, o pessoal acaba descartando, tá? Tem muita gente que gosta de utilizar um com torneirinha. Fica mais fácil na hora de você fazer a prova da bebida. Quando você utiliza o mesmo, o vidro é o mesmo, a mesma medida, o mesmo... Só que ele vai ter uma torneirinha, tá? Então ele tem uma torneirinha e aí fica mais fácil de você fazer a prova na F1. Aí eu mostrei que não dá pra gente utilizar os 3 litros, né? Que outras coisas que eu utilizo? Eu uso muito uma jarra, que essa minha jarra... Essa tem de 3 litros e meio de 4 litros, tá? Essa aqui é de 4, ela tem um medidor. Eu gosto bastante de usar essas jarras com medidor, porque facilita na hora de você fazer o processo de tirar. Algumas pessoas fazem a aeração, então eu gosto de usar bastante essa aqui. Nós precisamos muito dos copos dosadores, né? Esses copos medidores são super úteis, desde líquido quanto gramas. Então, todo momento nós vamos precisar usar. Eu tenho esse jeito aqui também. Nós precisamos muito, assim, tipos de peneiras, né? A peneira é uma coisa que a gente usa bastante. Então, eu tenho desde uma boca mais larga, uma boca menor, uma peneira que seja mais fininha, para dependendo se a gente vai coar na fase 2, peneirar alguma coisa, a gente consegue. Às vezes até usar 2. Eu tenho as pequenininhas também. Quando eu vou envasar a fase 2, eu preciso de um funil, porque facilita, conforme o tamanho da minha garrafa, para eu fazer o depósito na fase 2. Os utensílios de metais tão polêmicos. Para a gente usar para ferver a água, para fazer a infusão, a gente pode estar usando esses aqui.
Porque ele não vai ficar em contato direto com a kombucha, vai ser muito rápido esse contato, e ele serve como um medidor de açúcar também. Depois que você define ali, fica fácil de você fazer o manuseio. Também dá para usar as colheres de pau, só que a colher de pau é uma coisa que tem uma resistência muito curta e aí acaba contaminando também, ou pode contaminar. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quanto à colher de pau. Aquelas colheres de bambu são mais legais. Também pode usar um garfo, então vamos dizer assim, eu tô lá na fase 1, ao invés de eu pegar com a mão, eu posso pegar com o pegador, tiro o Scooby, coloco numa baciazinha, tiro o líquido que eu vou usar, separo o líquido starter e não toquei no Scooby. Eu não tenho necessidade de ficar tocando no Scooby. Então a gente tem um pouco essa coisa de querer ficar manuseando o Scooby, pesando o Scooby, e não tem necessidade. Eu gosto bastante dessa peneira cervejeira. Ela tá bem usada, essa minha coitada, tô precisando de uma nova já, mas uso bastante, ela filtra bastante os resíduos. Essa aqui é um filtro de tecido que eu comprei de caixinha, então fica bem fácil de localizar no mercado. Uma balancinha, a balança é bem importante. Eu tenho também um higienizador de garrafinhas, que às vezes você precisa dar uma limpada lá dentro ou alguma coisa mais delicada, eu uso esse higienizador também. Aí nós vamos ter a balança, que ela é bem útil para a gente pesar e verificar o chá, verificar o açúcar e as outras insumos que nós usamos na fase 2. Eu vou precisar da panela, uma panela exclusiva para fazer a nossa infusão do Camellia sinensis, e uma outra panela para eventualmente, se eu for fazer o cozimento de uma fruta, se eu for fazer o cozimento de um outro método para até um chá que eu vá agregar na minha fase 1, eu vou usar uma outra panela. Para quê? Para que não fique o gosto naquela panela que eu faço o chá de Camellia sinensis direto, tá? Uma outra coisa que eu gosto bastante, eu sou a louca desse rolo aqui, uso ele para tudo. Ele parece ele não é um papel, ele é quase um tecido, tanto que ele é lavável, para algumas situações você pode reutilizar. Claro que não para cobrir os Scoobies, mas às vezes alguma utilidade que a gente usa, a gente pode reutilizar ele. Por quê? Porque eu não gosto de cobrir só com um tecido o vidro da F1. Eu gosto de fazer um double check, que é fazendo o tecido, e aí tem outras opções. Eu posso colocar um TNT. O TNT é uma coisa que a trama sozinha é pouca, mas se tiver ela e mais uma outra é legal. Sabe essas toquinhas, apesar que elas encareceram muito esse ano, mas eu usava também as toquinhas, ao invés de usar também na cabeça, né, mas elas novas, para fazer a volta também no vidro da F1. Só que assim, só a toquinha também não é suficiente, mesmo que você dê 2 voltas, não é suficiente a toquinha. Não é suficiente para quê? Não é suficiente para bloquear eventualmente alguma mosquinha que venha e deposite o cocôzinho lá em cima do paninho e vá mergulhando e entre no nosso Scooby e acabe dando as larvinhas. Então aquelas larvas que são decorrentes do cocôzinho da mosca, vem por quê? Porque não está bem vedado a nossa F1, tá? Esses saquinhos, porque assim, quando a gente infusiona o chá, o interessante é não deixar ele direto na água. Por quê? Porque aí ele fica o mínimo de resíduos possíveis no nosso chá, na nossa infusão da Camellia sinensis, e aí fica uma bebida mais clarificada. O primeiro momento que vai determinar a cor do nosso Scooby, a cor da nossa bebida final, vai ser lá na F1, no momento que eu fiz a infusão do chá.
Conforme os resíduos que eu deixei desse chá da F1 é que vai me dar o resultado lá na frente desse resíduo que o chá vai deixando. Porque lembrando que o Scooby é uma colônia simbiótica de leveduras e bactérias. E aí esses micro-organismos e essas leveduras que estão lá no Scooby, lá no chá starter, quando a gente coloca o chá que a gente fez a renovação, deixou o nosso líquido, depositou o nosso líquido starter, esses micro-organismos vão começar a se alimentar desse chá que a gente preparou. E aí, se ele tiver muito tanino, é o que eles querem, eles vão gostar de que a gente deixou mergulhado horas as folhas dentro do chá na F1, antes de misturar na F1, os micro-organismos querem se alimentar daquilo, mas vai dar um amargor na nossa bebida, ela vai ficar muito forte, porque eles gostam bastante do tanino, mas o tanino acaba dando aquela sensação de amargor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário, que eu começo a falar, não paro mais. Ai, Luci, que legal, fez a primeira vez? O Emir tá aí. O Emir, eu comprei umas mudas de pitaia e tá lá, vamos ver, Emir, como é que vai ficar a pitaia, porque assim, a pitaia fica muito lindo na saborização e ele tem uma plantação e sempre ele acaba postando essa da pitaia. Eu já fiz com a pitaia comprada no supermercado, mas futuramente eu quero colher as minhas pitaias para fazer a kombucha de pitaia. E vocês já provaram a kombucha de pitaia? Como é que foi a experiência? A última que eu fiz pitaia com lúpulo. Foi essa que eu fiz. Porque eu sou também a louca do lúpulo, né? Eu adoro lúpulo. Para mim, eu acho que lúpulo combina com tudo. Mostrado, vamos dizer assim, a maioria dos equipamentos, dos utensílios que nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, que é o quê? A limpeza dos nossos objetos. E aí nós podemos utilizar para a limpeza dos nossos objetos o queridinho do momento, que é o álcool 70. Eu particularmente, mesmo antes de começar a utilizar essa coisa das restrições, eu comprava o álcool 70 e até foi uma pena, porque assim, a gente pagava 1/3 do valor que está hoje, né? A gente pagava no distribuidor e deu uma subida um pouquinho elevada, mas mesmo assim, o álcool 70 é o que comprova uma das maiores eficácias na hora de tirar os contaminantes. Então nós temos que limpar toda a nossa área de trabalho, a nossa bancada, tirar um dia para fazer isso, não cozinhar outras coisas, deixar tudo livre para quê? Para que não haja essa contaminação de coisas que eu vou manipular lá na cozinha. Outra coisa que é muito bom para lavar e daí depois deixar bem, secar bem, né, evaporar, eu chamo de quiboa, né, mas enfim, é muito bom esse também. Tem o Lisoform, que ele é um produto quase de farmácia, é um antibactericida, mas hoje vende no supermercado e ele também tem uma infinidade assim, de benefícios quando se fala em limpeza para tirar os contaminantes, porque nós estamos falando de uma cultura muito frágil, ela é uma cultura selvagem, a gente não tem um laboratório portátil em casa para fazer essas análises, então a gente sempre cuida meio que por amostragem. E aí a gente tem uns parâmetros que a gente tem que estar olhando, visuais, mas a prevenção é a parte mais importante. Então, quanto melhor eu higienizar, fazer a higienização de todas as coisas que eu vou usar, com certeza vai evitar que lá na frente eu possa ter algum tipo de contaminação. É sempre legal ter um borrifador para você usar, às vezes alguma finalização. Lembrando que assim, esponja, escovinha para lavar uma fruta, vai lavar o abacaxi, às vezes vai reutilizar a casca do abacaxi. Uma coisa que também está bem em alta é o tepache. O tepache também é uma bebida fermentada que é feita só com o abacaxi, e aí o tepache tem que ter esse cuidado de lavar bastante o abacaxi.
E aí a parte final, depois que eu tive o meu vidro para fase 1, eu tive a minha jarra, tive os meus medidores, precisei coar, tive o meu elásticozinho para cobrir, ou eventualmente eu tenho alguém que costure na minha casa e daí faça os paninhos bem bonitinhos para fazer a cobertura, porque é um mundo de mimo, a gente começa a mimar nossas culturas, começa a fazer às vezes uma toalhinha, até um crochê, tem gente que faz até crochê para cobrir os vidros dos Scoobies. E é muito legal, porque mostra o carinho que tem, né? Chegamos na fase final, que é envasar a nossa bebida. Trabalhamos a F1, fizemos a pré-saborização ou não, fizemos a saborização e agora chegou a hora de engarrafar a nossa bebida. Aí vai ser muitas possibilidades, né? A gente tem um universo de garrafas, eu mesmo estou sempre à procura da garrafa perfeita e eu tenho chegado à conclusão de que quanto menor a garrafa de kombucha, mais gostosa ela fica. Então assim, tem desde essas pequenininhas que eu vou reutilizando, que dá 230 ml, até as de 500 ml. Percebam que a gente tira o lacre. E aí tem, por exemplo, essa aqui de vidro, que ela é semelhante ao gargalo da garrafinha de 500 ml, que é padrão dessas garrafinhas de água. Tem essa cervejeira grande que a gente usa também. Sempre cuidar das tampinhas. E uma pena é essas garrafas que a gente utiliza, o suco natural. Então, esses aqui são os sucos de uva que a gente usa. Mas, infelizmente, esse tipo de garrafa, além de ser de vidro, que a gente tem que sempre cuidar porque é perigoso o vidro, esse bocal dela, ela perde o lacre dela mesmo, depois que a gente abre. E aí, se escapar ar da nossa bebida, ela não vai fazer a carbonatação que a gente quer da fase final. Então, a garrafa também é algo imprescindível que a gente precisa planejar antes de começar. Tudo isso que eu estou mostrando precisa ser planejado antes. Eu vou tirar o dia para fazer kombucha, eu vou tirar a tarde para fazer kombucha, eu vou tirar a tarde e a noite para fazer a kombucha. Eu preciso ter uma programação. Quais são... Primeiro deixar tudo limpo lá na cozinha, esperando eu começar. Depois todos os utensílios, fazer a higienização de tudo. E aí, o que eu vou produzir? Que fruta que eu vou usar? O que eu vou agregar nessa minha kombucha? Tudo isso, se eu tiver um planejamento prévio, vai dar sucesso maior na minha bebida. Com certeza em relação ao gás, evitar a contaminação e ao sucesso da nossa bebida também, tá? Eu estava com muita saudade do Facebook. O ano passado nós fizemos muitas lives. Eu confesso que eu tenho uma paixão pelo Face. Mas cada extreme ou cada página é uma estrada que a gente acaba percorrendo e daqui a pouco já muda, né? Então, sou do tempo do Orkut, ainda do tempo do Mirk, né? No comecinho era o Mirk, depois veio o Orkut, de repente a gente foi pro Facebook e agora estamos migrando para o Instagram. Mas é uma estrada e essa estrada sempre pode estar mudando a qualquer momento. Eu estou bem contente de reconectar esses momentos com vocês. A gente recebe muito carinho na página. Eu tive alunas que vieram do Mato Grosso para me conhecer e isso para mim foi uma honra receber aqui no interior do Paraná, aqui em Francisco Beltrão, pessoas que vêm para trocar ideias, porque aqui ninguém sabe nada, a gente tá não sabe mais que ninguém, a gente está experimentando e somando coisas. E para quê? Para ter mais saúde e ter opções de alternativas alimentares. Porque a decisão da alimentação também é uma revolução. Se nós tivermos o domínio sobre o alimento que a gente consome,
o domínio de poder decidir o que vai consumir, de saber de onde vem esse alimento, certamente nós conseguimos quebrar um pouquinho esse sistema que está aí fora e que está sufocando todo mundo ao ponto de como as coisas chegaram. Pelo alimento nós podemos fazer uma revolução, não tenha dúvida disso. Eu quero agradecer quem ficou na página, depois eu vou olhar os comentários e responder alguma coisa que tenha sido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que escreveram. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é Celani, tudo bem, Celani? Se pode usar o chá de hibisco no lugar do chá verde. A definição na lei, que vai entrar em regulamentação agora na metade do ano, que é a instrução normativa que fala da regulamentação da kombucha, diz que para a fase 1, o único chá que é indicado é do Camellia sinensis, isso para fins comerciais. Mas como nós estamos falando de uma bebida que é feita para nós, para nossa casa, eu entendo que a gente pode decidir, a gente pode tudo. Porém, tudo é possível, mas nem tudo convém. E aí, se eu tenho um chá de hibisco, é legal que eu deixe exclusivo aquele scooby com o chá de hibisco. Então, a minha primeira fermentação é de hibisco, eu vou deixar aquele vidro para isso. E aí, vou ter um outro scooby com a Camellia sinensis, que daí pode ser o chá verde, o chá preto e tantos outros que nós vamos, um dos temas das próximas lives vai ser o tipo de chá. Vamos chegar nesse momento, vamos falar de todos, tá? O chá mate também é a mesma ideia, não vejo problema em você fazer a fermentação com chá mate. Só que se você for fazer a doação do teu scooby, a definição é de que é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras feita de Camellia sinensis. E o chá mate e o hibisco não são Camellia sinensis. Aí a gente tem que ter cuidado só quando vai fazer a doação disso para outras pessoas, para tomar o cuidado e dizer, olha, a minha cultura é híbrida, eu já coloquei o chá mate. Os benefícios, tem diversos estudos, cada vez mais. Só aqui em Francisco Beltrão, aqui no interior do Paraná, que nós temos bastante universidades, assim, somos uma região bem próxima de universidades, toda a região. Eu conheço 3 estudos de pessoas que fizeram monografias relacionadas à kombucha ou assuntos correlacionados que trouxeram a kombucha. Isso só 3 que eu conheço, tá? Imagina o universo hoje de possibilidades e de estudos que estão se desenvolvendo. E aí que fica comprovado cada vez mais que a Camellia sinensis atinge o melhor benefício. Mas eu já tive contato com uma monografia do Rio Grande do Sul que foi utilizada a erva mate, que aqui no sul a gente toma o chimarrão com a erva mate, é a Lexas paraguaias, se não me engano me corrijam, tá? Mas é a Lexas paraguaias, enfim, a nossa erva mate, e foi feito a kombucha e também se comprovou muitos benefícios. Na monografia que eu vi no trabalho de uma universidade, foi constatado que também a erva mate tem muitos benefícios. Mas assim, vamos lembrar que nós precisamos conservar pelo menos lá na nossa um vidro de scooby, que eu tenho uma fermentação com chá, o vidro de scooby com outro chá. Eu vou começar encerrando, agradecendo a essa oportunidade de mais um ano que se apresenta aí para nós e precisamos só agradecer por podermos estar aqui. Só de estarmos aqui nesse momento já é algo que precisamos comemorar. Muitos não conseguiram chegar até aqui e ficaram pelo caminho, inclusive familiares ou amigos e conhecidos. E então, diante desse presente que é a vida, e já também as vésperas da Páscoa, porque pode não ter tido carnaval, mas vai ter Páscoa com certeza, eu quero agradecer a quem me incentiva, e primeiramente a Deus por eu estar aqui, a minha família que me incentiva, ao Rafael que está assistindo a gente também, quero agradecer muito ele, que tem me dado muita força, e todos os meus amigos que vibram, torcem,
minhas mentoras, Gislene Titon do ano passado e agora Dani Lopes. Um beijão para todo mundo e até breve. Nos acompanhem pelo canal do YouTube Kombuchazeira Ensina, o Facebook Kombuchá, vou falar sobre a pronúncia também nos próximos dias, como pronuncia, e no Instagram Kombuchazeira Mércia. Por quê? Porque a vitória é nossa governando com amor esse planeta. Um beijão, meus queridos!